Quando eu colocar esses óculos, a guerra civil vai começar. Olá a todos vocês, queridos telespectadores. Eu sou o Mestre Ryu. Este é o canal da nostalgia, do resgate da nostalgia. Tivemos, então, finalmente, os Cavaleiros do Zodíaco numa produção hollywoodiana com a produção da Sony. A adaptação dividiu opiniões. Existe esta obra original dos Cavaleiros do Zodíaco, adaptação. Um filme que dividiu, opiniões, baixo orçamento. Uma história como Cavaleiros do Zodíaco realmente merecia uma produção de alto orçamento, sendo a Sony uma empresa gigante, né? Divide opiniões, mas ele tem a essência de Cavaleiros do Zodíaco, né? Eu acho que por muitos anos eu sempre observei, né, nas convenções, né, que a galera não é muito fã realmente de Cavaleiros do Zodíaco, realmente não é fã, porque eu vejo que eles criticam muito Saori e Seiya. Sempre torcem por Seiya se dar mal, torcem para matar a Saori, enfim, a Athena, né? Porque eu vejo nas convenções, isso me surpreendeu praticamente, né? Como aquele fã ingênuo que acreditava que ia encontrar um monte de nerd, mas na verdade é um bando de gente que enche a cara e não e simplesmente não vê, por exemplo, a obra de Cavaleiro do Zodíaco com uma certa inocência, porque realmente Cavaleiros é isso. Cavaleiros, eles falam muito da nossa infância, ele é uma história infantil, né? Mesmo que ela tenha violência, mas violência não significa que vá tornar essa história assim algo para adultos. Por exemplo, tem sangue, não significa que vai ser para adultos, né? A história em si, ela é muito ali conectada entre o público infantil e o público juvenil, né? Eu tinha, quando eu assisti Cavaleiros do Zodíaco, eu tinha 10 anos, né? E sim, realmente a história é chocante e tudo, né? Mas foi a obra que me fez realmente gostar de super-heróis, assim. Porque eu sempre assistia as histórias, lia as histórias de super-heróis, eu achava, assim, por exemplo, o que me fez me interessar pelos quadrinhos do Super-Homem é quando anunciaram a morte do Super-Homem. Eu queria, toda vez o super-herói salva o dia. Não, eu quero uma história mais profunda, mais dramática sobre esses super-heróis. Quero ver o herói se dando mal, né, num certo momento. Mas Cavaleiros do Zodíaco é diferente, foi diferente. Porque você lida com um grupo ali de super-heróis, né, super-guerreiros, em busca de salvar uma deusa. E eu torcia o tempo todo pela vitória do C, a vitória dos Cavaleiros chegar lá e tal, porque realmente você vê eles sofrendo aquela batalha dramática, mas é uma vibe diferente do que, por exemplo, Tokusatsu, na época do Jasper, por exemplo. O Jasper vencia todas sem nenhuma dificuldade, tá? Apanhava e tal, mas não tanto, né? Era previsível, mas não. Caso dos Cavaleiros é algo muito imprevisível. Surgiu uma tragédia e, nossa, como é que esse herói vai sair daí? O Yoga sendo congelado né, pelo seu mestre. E como é que ele ia sair daquela situação? Ele morreu mesmo? Caramba, ele morreu. Não, um personagem assim, um herói importante. Então, mas aí depois eu vejo que perdeu-se o público, infelizmente, né? Ele perdeu essa inocência quando o Cavaleiro Zodíaco. Eu vejo por anos, não é só por causa do filme, não. Toda obra que sai de Cavaleiros, você vê gente muito falando mal da história, falando mal dos personagens, principalmente Seiya e Saori. Falava que o Shun era gay, já criava um rótulo, né?
sensibilidade hoje é pretexto de gay, e você cria esse rótulo, né? É, então você cria-se um rótulo, você ser de um jeito e você precisa ser obrigatoriamente seguir aquele padrão, né? Infelizmente existem isso. Então assim, gays são pessoas, homens são pessoas, enfim, né? Qualquer gênero é pessoa, não tem essa questão de querer criar um rótulo, né? E o que é bizarro foi isso, né? O mais bizarro é por anos eu sempre escuto. Sai um ômega que é voltado para o público infantil da nova geração, já falava que era lixo. Sai esse filme e fala que é lixo. Tudo que, sabe? Então, o verdadeiro fã de Cavaleiros, ele entende que existem obras para cada geração. Tudo bem, os críticos aí não estão muito, né? Tá dividindo opiniões, né? Tem críticos que, putz, se apaixonaram com o filme, tem críticos que odiaram o filme, mas eu acho que existe uma questão aí, o respeito, né? Tem que ter um respeito, na verdade, por parte de todos, né? Na questão de crítica, para você ter um entendimento, para você ter razão do seu aprofundamento, você precisa ter um fundamento, né? Crítico. Crítica de verdade é uma crítica construtiva, né? Não é uma crítica destrutiva. Crítica destrutiva é falar mal. Você está construindo, está destruindo. É muito mais fácil engajar você fazendo uma crítica destrutiva, né? Você vê aí todas as redes sociais, você cria-se uma treta desnecessária, sabe? Toda vez que vem assunto Cavaleiro do Zodíaco, você vê nos comentários e vê gente falando mal de alguma coisa da história, dos personagens. Por exemplo, saindo um pouco do filme, eu vi um vídeo, né, mostrando um dos filmes de Cavaleiros em alta resolução e tudo. E o cara lá, tipo, era uma página dedicada a Saint Seiya, um perfil do Instagram dedicado a Saint Seiya e é da Cloth Beats, Cloth Beats, alguma coisa assim. Sobre armaduras, né? A Cloth. E, tipo, você vê nos comentários assim, é deplorável, né? Deplorável. Gente que não. Parece que simplesmente Cavaleiros você não pode ver com os olhos de um adulto, você precisa ver com os olhos de uma criança. É isso, né? É como Falácia falou, o compositor de Pegasus Fantasy, a versão brasileira, quando ele apareceu no Flow, ele contou isso num dos Flow Podcasts. Se vocês forem ver, procurar por aí, né, o discurso dele é muito inteligente sobre isso. Então, assim, você não está sendo muito inteligente quando você pega Cavaleiro do Zodíaco e tenta analisar ele como um adulto, né? Porque é uma história para criança. Você envolve mitologias e tal. Aí vamos dizer assim, que é uma apropriação cultural, né, do Japão, pegar essas mitologias e transformar ele tipo numa história nos tempos atuais e tal. Por exemplo, se o desenho falava na época dos anos 80, o filme fala na época dos anos 2020. É mais ou menos isso. Então, cada adaptação, inclusive, tanto a animação da Netflix, o filme também, sempre reconta a história de uma maneira exatamente como, né, porque os Cavaleiros do Zodíaco hoje estão querendo ter também uma atenção internacional, né? Pelo que se diz aí também, eles não têm uma certa. Uns dizem assim, divide-se a fama, né? Que não tinha uma certa fama no Japão, uns falam, né? Mas aqui no Brasil fez sucesso e no Japão já não tinha essa fama toda. Mas assim, é muito controverso o que as redes sociais costumam falar, né? Que o pessoal fala na internet, né? É o que alguns dizem assim, tá na internet é verdade, né? Mas o que não é verdade, né? Enfim, nem sempre. E... Mas é isso, eu acho que é que você criticar também não é falar bem, criticar também não é falar mal, é você equilibrar os pontos, né? Dizer que é ponto que é negativo, que é positivo. Por exemplo, as armaduras eu não gostei, né? Particularmente eu não gostei das armaduras, mas em movimento, em ação no filme eu achei muito bacana e a dinâmica e gostaria muito de assistir de novo, inclusive até na cópia legendada, né?
E, bom, é isso. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil, né? E, bom, eu fico por aqui, então é isso, pessoal. Nos vemos aí algum dia no próximo vídeo, né? E obrigado e um forte abraço.